o Gabigol e o Wallace no brasão do Santos. Mas o Santos, Fecha agora. Mas Agora. é só o Santos que não vai fechar, né, gente? Fecha agora. Ó, o Alexandre Matos tem uma dívida de gratidão muito pesada com o Pedrinho, hein? Eu acho que o Santos Não, seria mas uma não é ótima... Cuidado, Eu acho que o Santos seria uma ótima cuidado. oportunidade pro Pedrinho negociar. Cuidado. Trazer o brasão pra cá e mandar alguns jogadores pro Santos. Não seria um mau negócio. Cuidado. Até falando só rapidamente sobre o Santos, Coisa parece uns Tassiano. cara, da vida aí, o Santos pelo teve a amor de estreia do Deus. Cuca ontem, né? O Cuca esteve em Belo Horizonte. Eu vou mandar um recado aqui pro Cuca. Especialista em amarrar jogo, hein? Eu falei de manhã, vou falar agora à tarde de novo. Ô, Cuca, tinha uns caras aqui no Atlético que você gostava tanto. Leva. Um deles tá lá, Gabriel Menino. Não, mas tem Cuca Que ele, adorava o que Gabriel ele Menino. criticava. E agora ele reencontrou. Tem Você vê como é que é o outro, tem futebol. Cuca outros, cara. criticava. Olha Agora aqui, o ó. que ele deve ter ficado feliz quando ele chegou no Santos, abriu a porta e viu o Rony. Rony. No! É, Porque o Cuca deu três cambalhotas. Ele adora. ué. Olha aqui, ó. O Lucas Piazza tá dizendo, tem sim, HG. Rúbio Fernal, maior museu de carros antigos da Que América legal. Latina. Tem carros até mesmo da família da Rainha Elizabeth. Ô, Muito louco, bacana, que HG. isso. Abraço. Vamos, Arthur Jorge. Vamos, cabuloso. É o Lucas Piazza aqui. Eu falei que se batesse 87 mil, eu ia passar uma informação aqui. E é realmente uma informação. E o que vai acontecer? Se você for perguntar isso lá no Atlético, vão negar para você, e aí eu tô falando dos colegas de imprensa, obviamente, vão negar, vão falar que isso não existe. Mas, além da saída do Alonso, que já foi anunciado, que o Alonso fica só até no meio do ano, Igor Gomes, Scarpa e possivelmente, se topar, obviamente o jogador tem que topar sair, né, gente? Obviamente. Igor Gomes, Scarpa e Bernard, o Atlético vai tentar fazer um negócio com eles no meio do ano. Posso abrir uma Eu- Gane ali? Eu acho que eu nunca vi o Espera Luiz tão primeiro feliz desde que eu cheguei aqui na HG Play. Porque salários altos, estão rendimento performando. baixo, num setor que o Atlético precisa muito. Então a tendência, vão negar a informação, mas isso é uma informação. E outra, o Hulk só fica no Atlético até o final do ano. O HG, Isso aí eu acho que não é surpresa, né? Não, Todos isso aí os tudo movimentos bem, né? corretos, na minha opinião. esses quatro que você discordo, citou, né? não. O Alonso já tinha sido, né? Já tinha sido falado já há um pouco mais tempo por um jornalista, se eu não me engano. Não foi o Bruno- Galante que deu, não? Não, veio do Paraguai a informação que ele... de que ele Primeiro veio veio do pra MLS, Paraguai. ele tá já tinha um acordo com o Atlanta, né? Atlanta United da MLS. Cara, eu vou te pedir um favor, pedir uma permissão, na verdade. Se isso acontecer, Deus me livre aqui, eu vou beber umas 4 Gunning ao vivo. Vou ficar loucaço aqui no Deus me livre, viu? Loucaço, Acho mano. injusto, acho 4, injusto. 5, Acho que você tá 6, sendo muito uma injusto. hora. Uma Eu acho hora. que o Atlético precisa necessariamente fazer esse movimento. Eu acho que o Scarpa tá nesse bolo aí errado. Cara, não, Né, eu não. não acho que tá, Popó. Eu sei que o Scarpa, eu falei disso hoje na televisão, eu sei que o Scarpa é um cara introspectivo. Ele é mais na dele, né? Sim. Ele é mais fechado, ele é mais na dele. Eu nem acho que há desinteresse dele. Não, é Acho que a personalidade. questão da análise do Scarpa é o que ganha pelo que tá entregando. Mesmo quando ele é titular e tal. E eu acho que de repente pode ser uma boa mesmo. Chamar, falar, Scarpa, vamos arrumar um negocinho, vamos fazer um bem bolado, fazer uma troca, né? O Igor Gomes a mesma coisa. Já foi criado um ranço com o Igor Gomes, ele não rende, é impressionante. Mas vai trazer tecnicamente um melhor? E o Bernard também, cara, é um salário tem alto como. Mas eu acho que e pouco rendimento. aliviar a folha é interessante. Porque a Tudo gente tá bem. falando de jogadores que ganham cifras Mas- bem consideráveis. Mas de todos esses citados, vem alguém tecnicamente melhor do que o Scarpa? Ah, você abre folha... Tecnicamente. Mas qual Scarpa? O hipotético ou o que tá esse jogando Scarpa futebol? hipotético me irrita o um que pouco. levou o Atlético à final da Sul-Americana, o que deu 4 assistências Tá, então durante todo esse- o mata-mata da competição. Um dos E- jogadores mais importantes do ano passado. Cara, esse Scarpa ele não existe no Atlético mais. Não existe, faz tempo. Nesse ano não existe O Scarpa do no ano Atlético. passado já é um jogador assim. O Scarpa ele teve Oscilou alguns momentos demais. naquela Libertadores em que o Atlético encaixou, ele fez alguns jogos bons. Eu vou lembrar principalmente do contra o River. Mas ele não justifica Cara, Stefano, o que ele ganha não justifica. a última boa sequência de atuações do Scarpa é ainda com Milito, gente. O Scarpa não tá 24. conseguindo ser titular do Atlético. Foi naqueles jogos ali, principalmente de Copa do Brasil, A última boa Libertadores ali sequência e tal. falando de sequência, óbvio, ele teve bons jogos depois, mas a boa sequência de justificar você ter um jogador com o salário alto do investimento que foi feito, o último bom momento do Scarpa foi em 2024. Foi. É o que eu já falei, o problema do Atlético hoje, HG e amigos, na minha opinião pelo menos, não passa por jogadores individualmente. Porque assim, a gente pode falar, o Scarpa não tá jogando, o Bernard nunca rendeu. Cara, mas são vários individuais que se tornam um coletivo, que é um grande problema no Atlético. E desculpa, o Hulk hoje faz parte desse coletivo também, tá? O Hulk faz Muito bom. parte. Concordo.
Eu falei hoje de manhã aqui no Deus Me Livre e vou repetir. Barba não tem no contrato do Hulk que ele é obrigatoriamente, ele tem que jogar 90 minutos todos os jogos. O Hulk era o pior jogador do sistema ofensivo, foi o pior jogador do sistema ofensivo do Atlético contra o Fluminense. E ele não saiu. Ele não saiu. Ah, Luiz, mas o Hulk numa bola ele pode decidir. Pode, mas qual foi? Na temporada ele decidiu uma. Uma, que foi contra o Cruzeiro no Mineiro. E assim, o Hulk não tá de sacanagem, o Hulk tenta. E se esforça até muito, né? Se esforça muito. Talvez desses caras ali da frente é aquele que ainda mais corre, recorre pra trás também quando precisa. Cara, ele se doa, mas ele não tá conseguindo. E assim, eu acho que você quer tentar explorar o melhor que o Hulk pode te oferecer hoje. Cara, coloca o Hulk no segundo tempo, deixa o Hulk encontrar um adversário um pouco mais cansado, um pouco mais aberto, que vai ter mais tempo pra ele jogar, mas... Porque o Hulk... É isso. Hoje, pra ele... Cara, 90 minutos pro Hulk, quarto e domingo, não dá mais. Não aguenta. Não dá. O grande problema que a gente tava falando hoje sobre a questão do Atlético não ter referências, e não tem. O Atlético tem uma referência hoje no time titular. Uma. Vitor Hugo. Não. Não, o goleiro. O goleiro. O Everton. Ah, tá. Aí fala Uma referência... Não, referência. Por exemplo, o Hulk cara já foi, do não time. foi? Ah, sim. O Scarpa já liderança, foi um né? dia. Sim, Você olhava sim. pro Scarpa, é uma referência no meio campo. Você olhava, o Arana foi uma referência na lateral esquerda. Zaratio lá atrás. Hoje o Lodge eu posso considerar ainda ainda tá cedo. Mas referência mesmo, Não, jogador sim. que você confia 100% hoje, tem que é o Everton. E o melhor jogador de linha pra mim do Atlético é o Vitor Hugo, né? O Parado. Vitor Hugo, sim, Disparado. sim. Disparado. Então, Disparado. por exemplo, você vai pra lateral direito, o Preciado começa a se firmar, Bem ontem, tá sábado bem, também. mais um jogo bom dele. O Lianco, machucado, o Atlético trata com muito cuidado a volta dele, já foi referência, hoje está voltando, então ainda não é. O Roman tem jogado bem, Eu acho falhou no gol, mas tem jogado E bem. eu não tô falando de referência técnica, viu, HG? Mas eu acho que o Maicon pode se tornar uma liderança forte dentro do Atlético também. Mas tá com vendo só sequência. que machucou e a falta que tá fazendo? O demais. Lodge eu acho que também pode. O Lodge resolveu parte dos problemas ali da lateral esquerda. No meio campo você não tem, cara. Um tá machucado, o Alan Franco não é. Você não tem o Scarpa ali nem de titular hoje. No ataque você olha pra quem? Você não tem. O Dudu não é, o Coelho não é. Você tinha o Hulk. O Hulk era o cara que decidia jogos pro Atlético. Quem decide jogos pro Atlético? Porque o Carlos Vinícius decide pro Grêmio, o Caio Jorge decide pro Cruzeiro, o Flaco Lopes decide pro Palmeiras, o Caleri decide pro São Paulo, e quem decide pro Atlético? Não tem. Ou seja, você não tem referência e os jogadores que foram um dia já não entregam mais nem com o nome. Então o trabalho do Paulo Brax, que está inclusive prestigiado no Atlético, é a informação também que eu estou dando, está prestigiado, não tem a menor possibilidade de uma demissão do Paulo Brax. Ele vai ter trabalho nesse meio do ano aí, Você cara. citou o Dudu, né? O Dudu no último jogo do Atlético, o Barba foi com uma escalação diferente, com mudanças, né? Surpreendeu com o Bernardo e o Igor Gomes no time titular. Fez as 5 alterações e o Dudu não entrou no jogo, cara. E contra o Vitória ele entra muito mal, né? Muito mal.